Saudações, sou Isaquiel Eugênio e você é muito bem-vindo ao Desvendando a Ciência. Hoje seguimos com a resolução de mais um exame de admissão, só que desta vez à Universidade Eduardo Mondlane, UEM, ano 2021. Nós havemos fazer uma resolução aqui do número 1 ao número 5 de forma detalhada, de forma que estejas dentro do assunto e que possas perceber a essência de cada questão, assim como os detalhes que te ajudam a resolver não só estas questões, como também qualquer outras que possam aparecer aí eventualmente ao longo do exame ou dos exames que irás realizar sem muita dificuldade. Estamos juntos? Então, vamos a isso. A questão número 1 diz: um corpo é lançado verticalmente para cima a partir do solo com velocidade de 40 metros por segundo, desprezando o atrito do ar. O tempo que o corpo gasta para atingir a altura máxima é. Muito bem, aqui nós temos um problema típico no qual pedem-nos para calcular o tempo, não é, que o corpo leva ou o tempo que o corpo gasta para atingir ali a altura máxima. O que nós temos que perceber é que, diante de um lançamento, imaginamos que nós vamos atirar esta borracha para cima, não é? Nós atiramos ela vai subindo até que atinja um ponto máximo. Chegado até aquele ponto, as características quais são? É que todas as velocidades neste ponto tornam-se nulas, o que faz com que depois disto o corpo retorna ao ponto de lançamento. Então, existem duas velocidades. A primeira é a de lançamento, a segunda é aquele ponto onde ela vai se anular. Então, aquela velocidade nula ali também é importante para a resolução do nosso problema. Então, vamos entender um pouco mais resolvendo este problema. Muito bem, aqui a nossa velocidade de lançamento, a nossa velocidade inicial, aqui percebemos que é exatamente igual a 40 metros por segundo. Estamos juntos? Então, sendo a nossa velocidade de lançamento igual a 40 metros por segundo, deixa-me reduzir que a nossa velocidade de lançamento inicial, no caso, ela será igual a 40 metros por segundo. Estamos juntos? Então, sendo assim, a nossa velocidade final, então percebemos que ela é 0 metros por segundo. Então, a ter que ser, mais ou menos aqui nós podemos aplicar a relação de Torricelli, uma vez que não temos o tempo, mas podemos entender como é que isto acontece. A equação de Torricelli diz que a velocidade final ao quadrado será então igual à velocidade inicial ao quadrado mais duas vezes a aceleração linear vezes a variação do espaço. No caso, o nosso problema dá-nos uma aceleração gravítica. Estamos juntos? Mas aqui nós conseguimos perceber que o lançamento foi de baixo para cima e a aceleração de gravidade atua de cima para baixo, o que fará com que esta aceleração tome sinal negativo no momento em que a pedra estiver, portanto, ali subindo. Então, teremos que a velocidade final ao quadrado será igual à velocidade inicial ao quadrado menos duas vezes a aceleração de gravidade vezes então a variação, portanto, da nossa altura, no caso é a altura, não é? Esta distância na vertical, portanto, teremos ali a altura. E aqui é preciso perceber que esta velocidade final é nula, conforme nós dissemos aqui, mais ou menos neste ponto, não é? Conforme nós dissemos lá em cima, não é? Então, assim sendo, ficamos com zero como sendo igual à velocidade inicial, que são 40 ao quadrado, menos duas vezes a aceleração de gravidade, nós vamos aproximá-la a 10 metros por segundo ao quadrado, isto como sendo igual à variação da altura, ou simplesmente a altura máxima, não é? Então, este 40 ao quadrado passando para outro membro da equação, ficamos então com o 40 ao quadrado, isto como sendo igual a 20 vezes a variação da altura, ou altura máxima. Portanto, aqui o 40 ao quadrado é o mesmo que multiplicar o 40 duas vezes por ele mesmo. Estamos a dizer o 40 vezes o 40, que vai ter que dividir por, não é? Isto como sendo igual a então a altura, no caso a altura máxima. Estamos juntos? E, portanto, aqui nós conseguimos ver que o 40 podemos escrevê-lo como sendo então aí o produto do 2 com o 20, isto vezes o 40 que ali a gente tinha, tudo isso sobre 20, isto como sendo igual à nossa altura máxima. E, portanto, aqui nós podemos ver que podemos simplificar o 20 com o 20, sobramos então com o 2 e o 40. E, portanto, 2 vezes 40, aqui a nossa altura máxima, não é? Percebemos que vai nos dar então 80 metros. Portanto, esta é a nossa altura máxima. Atenção, não é o pedido do problema. O pedido do problema é o tempo necessário para que então este corpo atinja a altura máxima, ou seja, o tempo gasto para que esta altura fosse alcançada. Muito bem, a relação
não é, que nos ajuda a entender o quão, não é, a altura varia em função do tempo ou o quão o tempo varia em função da altura. Então, só pode ser, aqui nos diz que a altura máxima será igual à aceleração de gravidade vezes o tempo ao quadrado, tudo isto sobre 2. Conhecida a nossa altura máxima, então podemos dizer que 2 vezes a altura máxima, que divide pela aceleração de gravidade, será igual então aí ao tempo ao quadrado. Mas também podemos aplicar um princípio da equivalência da matemática, ou seja, colocar todos os termos da equação sob o sinal da raiz quadrada, isto é, raiz quadrada deste termo do primeiro membro, assim como raiz quadrada da expressão toda no segundo membro. E aqui nós percebemos que, como o índice da raiz aqui é 2 e o t está elevado ali também a 2, então podemos simplificar este 2 com a raiz. Então ficamos aqui com o tempo como sendo igual à raiz quadrada do 2 vezes 80, que é a nossa altura máxima, sobre o 10 ali da aceleração gravidade. Então simplificamos aqui o 0 com o 0 e percebemos então que o tempo será então igual à raiz quadrada de 2 vezes o 8 que sobra ali. Isto que vai nos dar a raiz quadrada de 16. Isto aqui é obrigatoriamente que a gente saiba que o tempo, ou seja, que a raiz quadrada de 16, isto dá 4. Portanto aqui temos resolvido o nosso número 1, a primeira questão aí da UEM. Olhando aqui para as nossas alternativas, de certeza que ficamos aqui com a nossa opção ou a nossa alternativa C. Estamos juntos? A nossa alternativa C. Número 2, qual é o coeficiente de atrito de um bloco de 10 kg? Então, esta de certeza que é a massa, igual a 10 kg, não é? Que alcança 2 metros por segundo num deslocamento de... então, se o corpo alcança, então quer dizer que antes não tinha. Esta só pode ser uma velocidade final. Logo, a velocidade inicial é 0. E a velocidade final, até podemos chamar a velocidade inicial de 1 e a velocidade final de 2. Então, a velocidade 2 vale 2 metros por segundo. Não é? Num deslocamento de 10 metros, partindo do repouso. Exato, aqui está. Ele parte do repouso, então é aquela nossa velocidade inicial que nós dissemos então que vale aí, portanto, 0, partiu do repouso. Considera a força aplicada, então estamos a considerar que a força aplicada é de 10 newtons. Então temos aqui um corpo que partiu do repouso, nós tínhamos sobre este ponto uma força sendo aplicada, não é? Mais ou menos para o mesmo sentido e direção do deslocamento. E nós conseguimos ver aqui então que para trás, no sentido contrário, teremos aí então a força de atrito atuando no nosso sistema, removendo energia, mas também o que nós temos que perceber é que do centro geométrico, não é? Do centro geométrico, nós conseguimos perceber que existe uma força atuando para baixo, que é a força peso. E existe mais uma outra força que atua ao longo da superfície do ponto de contacto para cima, que será então a força normal. Agora, é preciso perceber que na vertical existe ali um equilíbrio. Estamos juntos? A força que puxa para baixo, depois é anulada por outra que puxa para cima. Então, esta força normal anula-se com esta força peso. Ou seja, aqui a força peso é igual à força normal. Este ponto aqui é muito importante, então, para a resolução do nosso problema. Olhando para a nossa relação, conseguimos perceber que esta força aplicada vai provocar movimento. Então, se provoca movimento, então quer dizer que a força resultante está mais a favor desta força F que a força de atrito. Ou seja, a força F menos a força de atrito vai fazer com que, então, haja um movimento ali. Então, se há movimento, então quer dizer que a segunda lei de Newton é válida, que o produto, não é, da massa e aceleração, então dão-nos a nossa força resultante. E aqui nós podemos procurar simplificar ou procurar esmiuçar um bocado mais esta força aqui de atrito, não é? Aqui teremos então que a força menos o coeficiente de atrito vezes a normal, afinal ali a normal atua ao longo da vertical, isto como sendo igual a massa vezes a aceleração. Aqui, além de vezes a nossa aceleração, né? Então teremos que o nosso coeficiente de atrito, vamos isolar todo este termo, teremos então que aqui o coeficiente de atrito, não é, vezes a normal será igual a força menos a massa vezes a aceleração, não é? E portanto aqui o coeficiente de atrito
isto será igual a força menos a massa vezes a aceleração sobre a normal, uma vez que nós dissemos que a normal é igual ao peso, então o peso será massa vezes a aceleração de gravidade. Mas nós precisamos ainda determinar a aceleração linear do sistema, porque é uma das acelerações que nós não sabemos quanto vale, porque o resto das grandezas nós sabemos, com exceção do coeficiente de atrito que nós pretendemos determinar. Então, a partir da relação de Torricelli e os dados que nós temos ali, conseguimos ver agora aqui o deslocamento, que ali a variação do ΔS vale 10 metros, conforme diz o problema, não é? Que houve ali um deslocamento de 10 metros. Então, segundo o Torricelli, diz que conhecida a velocidade final ao quadrado e conhecida a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração do sistema vezes a variação do espaço. Então, esta relação aqui é uma forma direta ou indireta de tentarmos equilibrar o sistema, ou seja, que a velocidade final nós sabemos que ela vale 2 metros e que a velocidade inicial vale 0. Então, conhecidos estes parâmetros, podemos determinar tanto o deslocamento quanto a aceleração, qualquer outra coisa do sistema. Ou o inverso, conhecido alguns dados, ou pelo menos 3 dos dados, podemos determinar outra coisa. No caso, aqui a velocidade inicial vale 0 e a velocidade final vale 2, no caso 2 ao quadrado, isto como sendo igual a 2 vezes, não é, a aceleração do sistema que nós não conhecemos, vezes o deslocamento, que nós sabemos que vale 10. Então, a nossa aceleração do sistema será igual a 4 sobre, portanto, 2 vezes o 10. Portanto, isto vai nos dar 2 vezes, não é, sobre ali o 10, não é? Simplificando esta relação. E percebemos que aqui a nossa aceleração do sistema vai nos dar 0,2 e como é a aceleração, metros por segundo a cada segundo. Isto é, metros por segundo ao quadrado. Estamos juntos, né? Então, conhecida aqui a nossa aceleração, podemos substituir ali na nossa relação. Teremos agora aqui, pegamos esta relação, vamos agora continuar resolvendo aqui. Teremos então que o coeficiente de atrito será igual a força ali aplicada, e nós sabemos que ela vale 10 menos a massa do sistema, vale 10, a massa do nosso corpo, aliás, vezes a aceleração do sistema, que é de 0,2, e tudo isso que vai ter que dividir pela massa do corpo, que vale 10, vezes a aceleração de gravidade, que nós vamos adotar ela como sendo igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Portanto, o coeficiente de atrito será então igual a 10 vezes 0,2. Isto vai nos dar 2. Tudo isto que vai ter que dividir 10 vezes 10 é 10 ao quadrado, que é igual a 100. Então, aqui temos 100. E isto vai nos dar 10 menos 2. De certeza que é 8. Isto que vai ter que dividir por 100. E, portanto, aqui conseguimos perceber que ficamos com 0,08. Afinal, temos aqui o nosso valor final do coeficiente de atrito. Estamos juntos? Vamos olhar nas nossas alternativas qual delas melhor representa a nossa solução. Portanto, temos aqui a opção D como sendo mais ou menos a solução deste problema. Estamos juntos? Muito bem. Muito bem. Temos aqui um problema típico, número 3, que diz: um corpo de massa 19 kg está em movimento durante um certo intervalo de tempo. O módulo da sua velocidade passa de 10 metros por segundo para 40 metros por segundo. Qual o trabalho realizado pela força resultante sobre o corpo nesse intervalo de tempo? Muito bem. Temos aqui que a nossa massa vale 19 kg, não é? E que a velocidade 1 vale 10 metros a cada segundo e que a velocidade 2, portanto, é de 40 metros a cada segundo. Qual o trabalho, não é, realizado pela força? Trabalho realizado pela força. Exato. Então, trabalho realizado pela força, quanto vale? Aqui nós conseguimos ver que parece que não existe uma relação direta entre a massa e trabalho, velocidade e trabalho. É só uma questão de quase que não existe. Mas vamos então recordar o que o trabalho diz. O trabalho diz que o trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Então, se existir ali um deslocamento, existe um trabalho realizado. Mas esta força pode ser paralela em relação ao deslocamento, pode fazer ali um ângulo, pode, portanto, atuar na vertical, como também atuar no sentido contrário ao deslocamento. Quando assim acontece, é preciso considerar então o cosseno do ângulo θ. Mas o caso do nosso problema, temos ali que a força é paralela ao deslocamento. Logo, o ângulo ali formado é de 0 graus. E o cosseno de 0 graus dá 1. Ou seja, trabalho será igual a força vezes o deslocamento apenas.
Daí que nós sabemos o que é a força segundo a segunda lei de Newton. Temos que o trabalho será então igual a massa vezes a aceleração, vezes o deslocamento. Mas o que será o deslocamento? Segundo Torricelli, ele diz que a velocidade final ao quadrado será igual à velocidade inicial. No caso, a velocidade final podemos representar aqui pelos números. Teremos a velocidade 2, que é final ao quadrado, será igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração do sistema, vezes então a distância, não é? Então, chegado a este ponto, nós podemos apenas isolar a distância, que é só apenas conceitos matemáticos, não é? Que são técnicas ou truques matemáticos que nos ajudam a chegar até esta solução. E tu podes aprender isso aqui no canal, não é? Basta apenas que te inscrevas aí no canal, deixa um like e ativa o sininho de notificações para que então estejas dentro de toda e qualquer atualização aqui do canal. Estamos juntos? Vamos a isso. Ok, chegado aqui, percebemos que sim, não precisamos ir a Metramo para resolver estes problemas. É só uma questão de substituir as fórmulas e entendendo muito bem os conceitos de cada fórmula que realmente a gente está a trabalhar. Então aqui percebemos que passada esta velocidade para o primeiro membro, ficamos então aí com a velocidade inicial ao quadrado menos a velocidade 1 ao quadrado, não é? Isto como sendo igual a 2 vezes a aceleração vezes a distância. Aí então, veremos então que teremos aí que a velocidade final ao quadrado menos a velocidade inicial ao quadrado, tudo isto terá que dividir, não é? Tudo isto que terá que dividir por 2 vezes a aceleração e prontos, não precisamos de picar nenhuma vacina para entender ou chegar a este ponto. A ter que ser, aqui já foi definida a distância, o que é a distância, segundo o problema que a gente está a resolver, e segundo aquela que é a fórmula de Torricelli, que a distância é nada mais nada menos que isto. Então, chegado a este ponto, nós podemos sim complementar esta fórmula, que sim o trabalho é igual a massa vezes a aceleração vezes a distância. A distância, acabamos de definir agora que ela vale sim a variação da velocidade ao quadrado, ou seja, das velocidades ao quadrado, que é a velocidade final ao quadrado menos a velocidade inicial ao quadrado, tudo isso que divide por 2 vezes a aceleração. Não é? E como eu sei que estás muito atento na resolução deste problema, é só uma questão de simplificarmos. Temos aqui uma aceleração e uma aceleração, podemos simplificar e percebemos então que o trabalho será a massa que divide por 2. Isto que multiplica pela velocidade final ao quadrado menos a velocidade inicial ao quadrado. Chegado a este ponto, nós podemos tentar esmiuçar, detalhar mais este assunto aqui, que o trabalho é massa sobre 2, variação da velocidade. Parece que isto está um pouco esquisito, mas vamos lá detalhar mais isto. Aqui vemos que o trabalho será então a massa vezes a velocidade 2 ao quadrado, tudo isto que divide por 2, menos a massa vezes a velocidade 1 ao quadrado, tudo isto sobre 2. E atenção, só olhando para esta relação aqui, só olhando para isto, massa vezes a velocidade sobre 2, e ignoro isso. Olhando para isto, a massa vezes a velocidade 1 ao quadrado sobre 2. Até pode ignorar o índice do 1, né? Que a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. O que isto significa? Isto é uma forma de energia que está ligada ao movimento. Afinal, a energia existe no universo de várias formas, não é? Só desde que a gente saiba interpretar ou entender como é que ela se comporta naquele meio. Que a energia cinética é uma energia que existe só quando há movimento. Então, se cada um destes termos no segundo membro representa a energia cinética, nós podemos então perceber que aqui estamos diante, portanto, da variação desta energia cinética. Ou seja, aqui temos a energia cinética 1, a energia cinética 2 menos a energia cinética 1. Então, se nós temos o 2 menos o 1, saiba que é a variação de alguma coisa. O 2 menos 1 é variação de alguma coisa. E nós temos energia cinética 2 menos energia cinética 1. Então isto pode ser sim variação de alguma coisa. Mas como a energia cinética, então, é sim a variação da energia cinética. Acabamos agora de definir, portanto, sem recorrer a metramo, que o trabalho é igual à variação da energia cinética. Chegado aqui, como a gente conseguiu definir, basta apenas que a gente substitua. Não quer dizer que no exame de admissão tu precisas deduzir tudo isto, não. Mas o que eu queria agora é que percebesses ao certo onde é que esta relação sai. Claro que podes usar outras técnicas e tal, mas sem deixar de lado nenhum conceito, nenhuma regra matemática, que no final isto vai te levar sempre a caminhos corretos. Estamos juntos? Então, se a gente sabe que o trabalho é então a massa por 2 multiplicada pela velocidade 2 ao quadrado menos a velocidade 1 ao quadrado, que é a diferença de quadrados, então o trabalho aqui será igual à massa, que nós dissemos que vale 19 kg, e os que divide por 2, que multiplica pela
Portanto, diferença de quadrados, ali temos a velocidade final ao quadrado, que é 40 ao quadrado, menos a velocidade inicial ao quadrado. E a velocidade inicial ao quadrado, conforme nós vimos, ela vale 10 metros por segundo. Então, fica 10 ao quadrado. Nós definimos que sim, então, esta diferença de quadrados aqui é o mesmo que escrever, então, 40 menos 10, multiplicado, então, por 40 mais 10 aqui. Estamos juntos? Então, chegado aqui, teremos que o trabalho será então 19 sobre 2, que multiplica 40 menos 10. É óbvio que isto vai dar 30 vezes o 40 mais 10, isto vai nos dar 50. E olhado aqui, ou chegado aqui, percebemos que isto vai dar 19, não é? Sobre 2 vezes o 30, o que é? O 30 é 2 vezes 15 vezes 50. Concorda comigo? E nós podemos simplificar este 2 com este 2. Então, isto quer dizer que 19 vezes 15 vezes 50, isto vai nos dar, fazendo aí os cálculos, isto vai nos dar 14.250. O quê? Bananas? Não, é o trabalho. E trabalho no sistema internacional representa-se, não é, por joule. A unidade do trabalho no sistema internacional é o joule, afinal é uma forma de energia. Então temos aí a nossa alternativa, portanto deve sim apresentar o 14.250 como uma das linhas. E aqui olhando para as nossas alternativas, 14.250 é a opção C. Brincadeira, é a opção E, não é isso? É a opção E. Então, eu coloquei na tua opção E que corresponde então à alternativa correta para este número. Vamos então dar seguimento a esta resolução. Número 4, temos aqui que o móvel em movimento retilíneo uniformemente variado, a principal característica deste tipo de movimento é que a aceleração é constante. Então, quer dizer que temos que ter uma aceleração aqui no nosso problema. Então, um movimento que vem aqui, um móvel em movimento retilíneo uniformemente variado, parte do repouso. Então, se parte do repouso, a velocidade inicial é zero. É a primeira coisa. Zero o quê? Metros por segundo. Afinal, é zero, sim, mas tem unidade. E atinge a velocidade, então atinge uma velocidade 1 ou 2, então esta passa a ser 1, de 20 metros por segundo. Se a aceleração, então temos ali que a aceleração, se a aceleração for de 2 metros por segundo a cada segundo, ou seja, 2 metros por segundo ao quadrado, determine a distância percorrida por esse móvel. Então queremos aqui o ΔS, quanto vai valer. Aqui, nada mais nada menos, teremos que usar a equação de Torricelli, que diz que a velocidade final ao quadrado será igual à velocidade inicial, não é, ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes então a variação ali da distância. Mas nós sabemos que esta velocidade inicial vale 0, que é 1, não é? Esta velocidade de 1 vale 0 e teremos apenas a velocidade de 2 ao quadrado, que é o 20 ao quadrado, isto como sendo igual a 2 vezes a nossa aceleração do sistema. Mas aqui diz que esta aceleração vale então aí 2 metros por segundo, vezes a variação da distância, ou seja, aqui nós teremos 20 vezes 20, que é o 20 ao quadrado, quer dizer, multiplicar o 20 por ele mesmo 2 vezes. Se fosse o 20 elevado a 3, então seria 20 vezes 20 vezes 20. Estamos juntos até aqui? Correto. Vamos a isso. Temos aqui então que isto tudo vai ter que dividir por 4, afinal o 2 vezes 2 dá 4. Este 4 está a multiplicar no outro membro. Quando passa para o primeiro membro, então vai ali dividir. Então vemos que isto sim será a variação da distância. Mas aqui é preciso entender que as simplificações devem estar sempre no ponto. Olhando para o 20 é o produto entre o 5 e o 4. Concorda comigo? Vezes o outro 20 sobre 4. Então, podemos então simplificar o 4 com o 4. Portanto, temos que o ΔS aqui será nada mais nada menos que, portanto, 100 metros. Portanto, aqui só é válida a opção onde a gente vê os 100 metros. E olhando para as nossas alternativas, de certeza que sim, ficamos com a nossa opção B. E assim o problema morreu. Basta apenas exprimir os sentimentos que... Pronto, o resto das coisas a física traz para nós. Estamos juntos. Vamos a outro número.
temos aqui o número 5, que diz: um veículo se desloca a 108 km por hora em uma estrada onde a velocidade máxima permitida é de 110 km por hora. Ao tocar o telefone celular do condutor, imprudentemente ele desvia sua atenção para o aparelho ao longo de 4 segundos. Qual a distância percorrida em metros pelo veículo durante os 4 segundos em que o condutor atendeu o celular? Muito bem, vamos lá esquematizar o problema para tentarmos entender o que aconteceu aqui ao certo. Era um condutor. Primeiro deixa-me desenhar aqui, apresentar as minhas habilidades a desenho também. Este é o espaço para tal. Temos aqui uma roda, depois algo mais ou menos assim. Pronto, aqui o desenho não diz lá muita coisa importante, é o exercício estar correto. Mas também assim não, né? Deixa-me melhorar um bocado este cara aqui. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Pronto, aqui temos a estrada, aqui temos a cabine do motorista e tal. Temos aqui e tal. E temos aqui o ponto de partida onde realmente entrou a chamada ali, telefone, sei lá se era mensagem, mas de certeza que se ele atendeu, foi ali uma chamada. Sei lá o que era, mas tudo bem, eu prefiro pensar que era uma chamada. Pronto. Então, percebemos que neste ponto, onde tudo acontece, vamos convencionar que é o tempo 1, não é? Onde o tempo 1 exatamente era 0 segundos, onde tudo começou a acontecer. O tempo, 0 segundos, o espaço foi exatamente onde tudo começou. Então, nós vamos definir ou vamos convencionar que sim, a distância 1 vale 0 metros. Estamos juntos? E que a velocidade 1 é igual a 108 km por hora. Afinal, a velocidade ali é constante. Nós conseguimos ver que começamos o nosso estudo enquanto o móvel já estava em movimento. Então, no momento em que a gente começa a estudar, este problema, a velocidade é de 108. Depois, até o ponto 2, onde ele, portanto, deixa de atender a chamada ou atende a chamada aos 4 segundos, percebemos que então o tempo 2 será de 4 segundos e o espaço ali percorrido, S2, será igual a S desconhecido, que não sabemos qual é, mas que a velocidade em 2 também valia aquela velocidade ali, que é de 108 km por hora. Pronto, chegado aqui, podemos tentar recordarmos-nos de alguns conceitos da cinemática, que a velocidade é então igual à variação do espaço sobre a variação da distância, que sim, esta velocidade será a distância 2 menos a distância 1 sobre o tempo 1 menos, aliás, o tempo, não é? Sobre o tempo 2 menos o tempo 1. E, portanto, chegado aqui, percebemos então que esta distância 1 vale 0, este tempo 1 vale 0. Aí, então, estamos a dizer que a velocidade, como ele é constante, é então igual a S2 sobre o T2. Mas nós sabemos que em 2 o espaço é desconhecido, vale somente S, que é S sobre o tempo 2. Conhecido isto, já podemos entender quanto vale o S naquele ponto. E, portanto, aqui ficamos com V, portanto, como sendo igual a S, a distância que nós não conhecemos, sobre o tempo 2. E, portanto, isolando ali o S, vemos que ele é igual a velocidade vezes o tempo, ou seja, que o espaço dá-nos então o produto entre a velocidade e o tempo. Portanto, aqui o espaço será então igual à velocidade, queremos saber quanto. Temos então que a velocidade é de 108 km por hora, mas nós sabemos que o tempo foi dado em segundo e o espaço temos que também deixar em metros, o que quer dizer que para a gente sair de quilômetros, para a gente sair de quilômetros por hora para metros por segundo, é necessário que a gente, portanto, divida isto por 3,6. Se a gente quiser o inverso, sair de metros por segundo para quilômetros por hora, basta então que a gente multiplique isto por 3,6. Estamos juntos? Simples, não precisamos ir a metrámate aqui. Pronto. Então, ficamos com o 108 que divide por 3,6. E a gente percebe que o 108 que divide por 3,6 é o mesmo que 36 que divide por 10. Concorda comigo? Simples. Então, aqui nós temos o 108, portanto, que divide por 36 sobre 10, ou seja, a fração de uma fração. A primeira fração é o 108 e a segunda fração é o 36 que divide por 10. E, portanto, aqui nós vemos que isto vai nos dar exatamente 108 que multiplica por 10 sobre 36. De recordar que o 36 é o mesmo que, portanto, o 36 e o 108 é o mesmo que
36 vezes 3. Estamos juntos, né? Vezes 10 no numerador, tudo isto vai ter que dividir, portanto, por 36. Portanto, cortamos aqui o 36 com o 36, simplificamos. Esta é a parte mais boa, né? Isto será então igual a 30 metros por segundo. Pronto, definimos a nossa velocidade. Que a nossa velocidade vale 30 metros por segundo. Ou seja, o nosso móvel percorre 30 metros a cada segundo. Só para percebermos como é que é esta velocidade. Então, teremos aqui que se a nossa velocidade vale 30 metros a cada segundo, vezes o tempo. O tempo em 2. O tempo em 2 vale então ali 4 segundos que ele desviou a sua atenção. Então, a distância que o condutor percorreu ali, ao ter desviado a sua atenção, de certeza que foi o 30 vezes 40. Aliás, o 30 vezes 4. Já estava aqui a errar. O 30 vezes 40, sabemos que o 30 vezes 2 dá 60 e o 60 mais 60, isto vai nos dar 120. Então, aqui temos que a distância percorrida é de 120 metros. Estamos juntos? Chegados aqui, não precisamos aplicar mais outra artimanha, senão olharmos para aquelas que são as nossas alternativas. Aí então, olhando para as nossas alternativas, 120, 120, exato. Olhamos aqui, logo é a opção A, sem precisar ir ao Ametramo, sem precisar discutir com ninguém, muito menos lutar. Resolvemos estes números. Chegado aqui, vemos que não há mais nada a tratar, senão esperar por si e perguntar talvez se já te inscreveste no canal, porque é só te inscrevendo que estarás dentro de toda e qualquer atualização. Assim como também podes juntar-se a nós no grupo do WhatsApp, onde poderemos interagir de forma direta. Eu consigo, estou comigo e com os outros, não é? Que lá estão e que podem também ajudar a tirar toda e qualquer dúvida relacionada a matemática, física e muitas áreas da engenharia. Quer dizer, é uma miscelânea de elementos do grupo, é uma miscelânea de habilidades, de talentos lá. Então, espero por si. Deixa aí nos comentários qualquer dúvida ou crítica também, porque são essas críticas que nos ajudam a melhorar na nossa forma de produção dos vídeos. Até a próxima.